Qual o melhor momento para investir nas empresas do setor de construção civil? Será que estamos num momento bom e adequado para fazer esse tipo de investimento? É sobre isso que vamos analisar no vídeo de hoje. Vejam só essas matérias que a gente vai mostrar aqui, que elas em conjunto vai dar uma dimensão do momento econômico que a gente se encontra para o setor de construção civil. O setor de construção civil projeta o aquecimento para o início de 2024. Na análise da Câmara Brasileira de Indústria da Construção, com a chegada das eleições municipais, a tendência é que os empreendimentos públicos aumentem. Desaceleração em 2023. Essa matéria é do final de 2023, né? De acordo com a CEBIC, a construção civil deve fechar o ano em queda de 0,5%. A instituição aponta que o principal motivo para a desaceleração são as altas taxas de juros. O fim do ciclo de pequenas reformas, que teve o boom durante a pandemia e desacelerou em 2021 e 2022, também é um dos fatores para a queda. Outra matéria aqui do Globo: dados apontam crescimento na construção civil em 2024. A publicação aponta que o setor de construção civil está previsto para apresentar um crescimento de 1,2% em 2023, com a expectativa mais otimista de 2,9% em 2024. Então a gente percebe que já do final do meio de 2023 para cá, as matérias vêm mostrando fatores que apontam para o crescimento do setor de construção civil, e eles estão relacionados ao quê? Principalmente, dentre outros fatores, principalmente a queda da taxa de juros. Olha só a lógica do ciclo econômico apresentado pela mudança das taxas de juros durante o tempo. Aqui no Banco Central, a gente vai ver aqui agora como as taxas de juros elas passam por um período de crescimento e vêm por um período de declínio depois em seguida. E são essas mudanças que permitem a entrada ou saída no setor de construção civil, que é um setor cíclico. Veja as taxas de juros aqui, o histórico das taxas de juros no Banco Central. Tá? Aqui a última taxa, 10,75, mas ela vinha de taxas mais altas, tá? E que ali em 2021 as taxas chegaram a 2% aproximadamente. Mas antes elas estavam maiores. Aqui a gente vê em 2017, por exemplo, a 2015, ó, estavam altas, mas vieram de um momento que as taxas de juros estavam bem mais baixas. Ó, a gente vê as mudanças nas taxas de juros. Tivemos aqui em períodos muito mais pretéritos, aqui, ó, 42%, 45% em 99%. Então essas são as taxas, o histórico das taxas do Banco Central. Então a gente percebe que as taxas, elas, de acordo com o momento econômico, elas podem estar mais altas ou mais baixas. Em que momento o setor de construção civil é beneficiado pelas taxas de juros? Quando as taxas estão baixas, porque o financiamento dos empreendimentos ficam muito mais vantajosos para os empreendedores e para as pessoas que vão adquirir os imóveis. Vamos ver uma outra matéria aqui que fala sobre a queda, a possibilidade, ou melhor, a perspectiva da queda da taxa de juros. O ciclo de queda, os juros no Brasil vão baixar mais? Com a inflação doméstica mais comportada, é dado como certo que a Selic vai continuar a cair. Só não se sabe quanto. Entenda quais são alguns dos possíveis obstáculos do Banco Central que pode encontrar pela frente. Basicamente, é a inflação, é o desemprego. Então, enquanto alguns fatores não estiverem controlados, o Banco Central precisa manter as taxas de juros mais altas para controlar esses fatores. E, de fato, a inflação alta e a taxa de emprego alta também obriga o Banco Central a manter por mais tempo as taxas de juros mais elevadas. A gente tem outros fatores externos também, como as taxas de juros americanas, que talvez em um outro momento, em uma outra explicação, a gente fale sobre isso, mas é um fator também que influencia ou que dificulta a queda das taxas de juros no país. A gente vê aqui, por exemplo, nessa matéria, ele coloca aqui alguns fatores que influenciam as taxas de juros, a estabilidade econômica, investimentos de estrangeiros, investimentos públicos em infraestrutura, investimentos e incentivos públicos em moradia. Então, tudo isso fomenta a construção civil. A gente falou do que fomenta a queda da taxa de juros e aqui agora a gente está falando de fatores que fomentam a construção civil. Então a taxa de juros mais baixa, a estabilidade econômica, investimentos estrangeiros, investimentos públicos em infraestrutura, investimentos e incentivos públicos para a moradia. É o que faz com que o setor cresça
e aumente a construção e os empreendimentos. Em contrapartida, esse crescimento do setor eleva o valor das empresas do setor, que acabam adquirindo mais patrimônio, e a rebote eleva o valor das ações dessas empresas. Agora a gente falou da construção civil, falou da questão da taxa de juros, agora a gente vai falar de 4 ações do setor de construção civil que é importante analisar. Não necessariamente todas são boas oportunidades. Aqui a gente não está fazendo recomendação nenhuma de investimento, aqui é só um estudo para que você faça o seu próprio estudo e verifique se aquela ação está dentro da sua estratégia. A primeira ação é EZTEC. EZTEC Empreendimentos e Participações é uma construtora nacional com sede localizada em São Paulo. A companhia trabalha com construção, incorporação e venda de empreendimentos de médio e alto padrão, comerciais e residenciais. O papel da empresa na bolsa é ZTC3, tá? Hoje a cotação está R$ 16,32. Ela tem um PL de 14,95, um PVP de 0,77. Ou seja, a empresa hoje estaria descontada pelo PVP em 23%. Mas isso não é o único fator que a gente deve considerar para a compra de uma ação. A gente vê que a empresa vem há alguns anos aí lateralizando, tá? Ela na realidade acompanha, a gente vê aqui ó, em 2019 e 2020, que teve queda da taxa de juros, houve uma elevação do valor da empresa porque aumenta os empreendimentos. Mas em seguida aumenta a taxa de juros e a empresa perde valor. Pelo método de Benjamin Graham, hoje a ação estaria valendo R$ 22,60, um potencial de 39% de valorização. Ela tem uma margem líquida de 22%, tá? A dívida líquida da empresa é 0,45, uma dívida baixa, uma margem alta. O ROI da empresa é 5%, é um ROI até baixo na realidade. Não são, em regra, essas empresas de construção boas pagadoras de dividendos, tá? O dividendos ali é um plus, mas ninguém que compra elas deve contar exclusivamente com os dividendos, e sim com o crescimento da ação. É uma empresa que tem lucro com frequência. É claro que nos momentos de alta da taxa de juros ela tem lucros maiores, mas em regra ela acaba tendo lucro, em regra. Pelo método de Bazin, a ação estaria valendo R$ 6,44, mas como eu falei, o método de Bazin leva em consideração os dividendos e essa não é uma empresa de dividendos. Então a EZTEC é uma boa empresa da construção civil, está entre as melhores, de empreendimentos de médio e alto padrão, e os números dela são números bons para quem pretende investir nesse tipo de empresa. Vamos passar agora para a segunda ação. A Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. é uma empresa que possui mais de 50 anos de atuação no mercado de incorporação e construção civil, com foco nos segmentos de média e alta renda de São Paulo. A companhia também conta com apartamentos de 2 e 3 dormitórios nos bairros de Brooklyn, Butantã, Freguesia do Ó, Pinheiros, Vila Mariana, Vila Prudente e Santana. O código da ação na bolsa MTRE3, hoje a ação está cotada a R$ 5,36, um PL de 6,19 e um PVP de 0,56, aponta um desconto de 44%. Um dividend yield de 12,97, mas é um dividend alto, porque a ação perdeu muito valor. Então, comparando com os dividendos pagos nos últimos períodos, ela acaba tendo um dividend yield alto, mas na realidade por conta da queda da ação. Ela é uma ação também que vem sofrendo durante alguns anos, tá? Em queda. Nos últimos anos aqui ela lateralizou, no último ano, melhor dizendo, mas ela é uma ação que desde que foi lançada na bolsa, ela apresentou uma queda acentuada. Estaria valendo hoje, pelo método de Graham, R$ 13,38, uma possibilidade de render 154%. Tem uma margem líquida de 9%, não é uma margem alta, tá? Um ROI de 9% também. E uma dívida um pouco mais alta do que a EZTEC, ou seja, uma margem líquida baixa e uma dívida alta. Não são números muito favoráveis, tá? O ROI também é um ROI baixo, mas a EZTEC, pelo menos, ela tem outros indicadores bem positivos.
Como eu falei, os dividendos dela são altos porque a ação caiu muito. Ela também apresenta lucro nos últimos anos, tá? Tem lucro, em regra, a empresa apresenta lucro. Pelo método de Bazin, a ação estaria valendo R$ 9,94. A Mitre não tem números muito bons assim, mas é uma empresa do ramo de construção. Para quem pretende fazer um investimento para fins de crescimento, talvez valha o risco, mas é importante fazer a análise. Vamos passar agora para a terceira ação, Trisul. A Trisul é uma construtora voltada para o mercado médio e alto padrão que integra construção, incorporação e vendas. A empresa conta com mais de 30 anos de experiência. O papel na bolsa, o código é TRIS3, a cotação hoje é R$ 5,45, o PL de 8,36 e um PVP de 0,77. Nos últimos anos, a empresa também teve uma queda, ela veio de uma alta ali no período da crise sanitária de 2019-20, então os juros estavam baixos, a empresa teve um crescimento, mas assim que os juros subiram, a empresa teve uma queda e tem lateralizado nos últimos anos. Pelo método de Garra, a ação estaria valendo R$ 10,35, ou seja, com a possibilidade de rentabilizar 86%. Ela tem uma margem líquida de 11%, um ROI de 9% e uma dívida líquida de 3,66. Também apresenta lucro com frequência a empresa. Normalmente ela apresenta lucro, nos últimos anos ela tem apresentado, e nos últimos 2 ela tem uma estabilidade maior nos seus lucros. Pelo método de Bazin, ela estaria valendo 3,17, ou seja, possibilidade de cair 42%, 43%, né? Mas como eu também falei, são ações que não visam dividendos, então o método de Bazin realmente não prestigia esse tipo de ação. A Trisul tem os números um pouco parecidos com a Mitre, mas ainda é um pouco melhor. Agora a gente vai passar para a quarta ação, a nossa última ação a ser analisada. JHSF é uma empresa brasileira do setor imobiliário de alta renda. Sua área se dá com a atividade de desenvolvimento e administração de projetos. Ela está nos setores de renda recorrente, hotéis, restaurantes, incorporação e aeroporto executivo, este último em fase de pré-operacional em 2019. O código do papel na bolsa é JHSF3. A cotação na bolsa hoje é R$ 4,72, um PL de 6,95, um PVP de 0,65, ou seja, com desconto de 35%, analisando exclusivamente o PVP. O dividend yield dela está 8%, mas também não é o forte dessas empresas o pagamento de dividendo. Ela vem lateralizando nos últimos anos, né, com as correções e subidas, mas em regra ela vem lateralizando o papel. Pelo método de Graham, a ação estaria valendo R$ 10,33, com a possibilidade de rentabilizar 123%. Tem uma boa margem líquida de 28%, um ROI de 9% e uma dívida líquida de 2,67%. Normalmente a gente procura buscar empresas que têm uma dívida, esse tipo de empresa, menos de 3, e aqui está dentro da ideia. A empresa tem pago dividendos médios de 4,8% nos últimos anos, o médio. O lucro também constante, tá? E bem mais regular do que algumas outras. Teve um lucro maior ali em 2021, mas a empresa tem pagamento, tem em regra, ela apresenta lucro em cada um dos anos que passa. Pelo método de Bazin, ela estaria valendo R$ 5,79. Então, mais uma empresa de construção. Então, a gente analisando as 4 empresas, a EZTEC e a JHFS estão entre as melhores para essa análise que a gente fez. Os números, os indicadores são bons, a margem líquida é boa, a dívida líquida é mais baixa que as outras, tem uma estabilidade maior do que as outras duas. Então, eu colocando na carteira hoje, eu colocaria essas duas e não colocaria as outras duas, que é a Mitre e a Trisul, porque com a margem líquida maior, a empresa tem um respiro maior e uma possibilidade de rentabilizar mais, tá? Do que trabalhar com uma margem muito apertada, como as outras duas estão trabalhando. Então, para o investidor, o importante é comprar um bom ativo por um preço bom. E a construção civil, a melhor compra feita na construção civil são nos momentos em que a taxa de juros está em queda. Porque quando a taxa de juros já está baixa, as ações já se valorizaram e aí a gente acaba pagando caro pela ação. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade enquanto as ações não subiram
e fazer os aportes necessários nesse setor. Volto a falar que não é recomendação, mas é indicação de que os ciclos no setor de construção civil eles acontecem dessa forma. E para quem quer investir nesse tipo de setor, tem que aproveitar e entrar no momento adequado. Passando essa oportunidade, talvez seja melhor esperar uma nova queda no futuro, uma nova subida com queda no futuro das taxas de juros. Então, para quem ficou até aqui, muito obrigado, agradeço, peço para que se inscrevam no canal e compartilhem um vídeo com as pessoas que você acredita que vão receber esse tipo de conteúdo para uma contribuição. Não deixem de assistir os próximos vídeos que ficarão indicados aí para vocês.